Olá a todos, sejam bem-vindos, Nilson aqui. Como estamos numa caminhada, e essa caminhada ela não é uma caminhada curta, é uma caminhada longa, ou se preferir uma metáfora de uma corrida, não será uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Como disse o apóstolo Pedro em sua segunda carta ou epístola, no capítulo 3, versículo 16, falando dos escritos do apóstolo Paulo, que há pontos difíceis de entender. Então, este é um tema extremamente delicado para se compreender o todo. E qual é o tema? É os tempos do fim, segundo as Sagradas Escrituras. Hoje, pegue sua caneta, pegue seu papel, que hoje nós iremos caminhar pela Bíblia Sagrada. Muitas são as posições doutrinárias e teológicas sobre o tema escatologia bíblica, ou as coisas concernentes ao tempo do fim, mas nós vamos nos apegar à Bíblia Sagrada sem fazer nenhuma elucubração ou viajar na maionese, que é o termo mais técnico possível. Pois bem, vamos lá. O texto do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer o seguinte, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, sabendo disso, não é suficiente apenas conhecer o que a Bíblia diz, mas nós precisamos prosseguir em conhecer o que a Bíblia diz. Para nós que somos cristãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre os tempos do fim, a escatologia bíblica. Uma dica necessária desde já é seguirmos um conselho muito bacana que o Senhor Jesus nos deixou, que está lá em Mateus. Pegue sua Bíblia aí, já anote esse texto bíblico, Mateus 24, 36. O Senhor diz o seguinte, ó: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, sobre a questão do arrebatamento da igreja, que é um dos temas da escatologia bíblica, o Senhor Jesus ele nos sugeriu, nos aconselhou a não marcar datas. Por quê? Porque o Senhor Jesus já sabia que viria muitos matemáticos teológicos que amam fazer continhas, e geralmente essas contas em relação aos períodos bíblicos nunca deram certo. Se bem que temos o profeta Jeremias profetizando que o povo iria ao cativeiro, e ele profetizou também o período que duraria, e Daniel, lendo os escritos de Jeremias, entendeu que já havia dado o tempo. Então ele orou a Deus, então Deus veio a ele, se revelou a ele, e realmente mostrou o que estava acontecendo e o que iria acontecer depois da vida aqui terrena de Daniel. Então Deus descortinou o futuro para Daniel. Mas Daniel fez a conta por ele mesmo e chegou realmente ao resultado verdadeiro. Contudo, porém, entretanto, todavia, nós vimos aí ao longo do período da história, principalmente da história mais recente, principalmente aí no século XIX, muitos homens e mulheres que se debruçaram sobre as profecias bíblicas, os períodos bíblicos, os tempos bíblicos, e chegaram a alguns resultados. Por exemplo, nós temos aí um movimento muito interessante, que é o movimento do Adventismo, que lá no início da história da igreja deles, eles fizeram uma conta
né, e chegaram ao resultado que Jesus viria em 1843, e Jesus não veio naquele período, e aí eles, não, nós erramos a contagem e tal, e marcaram para o ano seguinte, conhecido como o ano do grande desapontamento, onde eles marcaram a volta de Jesus para 1844, e realmente também não aconteceu. Assim também como Jesus não veio no período marcado pelas testemunhas de Jeová, que também tiveram um grande desapontamento. Então, ao longo da história da igreja, não somente esses dois exemplos, mas muitos outros movimentos religiosos, se aventuraram e desafiaram o conselho de Jesus. Então, vamos ficar com o conselho de Jesus. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações e vamos começar o texto que nós iremos estudar nos próximos dias. Gente, eu estava também pensando aqui que eu acho que uma vez só por semana eu acho que é muito pouco, né? Como o tema é grande, como o tema é interessante, eu estou pensando em fazer mais lives durante a semana, mais dias. O que vocês acham? É bênção? Desde já eu também peço a todos que estão acompanhando que, se não forem inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal. Já deixa aí um gostei ou não gostei. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? E, pois bem, feito o jabá, bora começar. Escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. A escatologia que nós iremos abordar aqui, ela não é teológico-cêntrica e muito menos especulativa. É uma teologia dogmática e bíblica. Renunciar à autoridade das escrituras para exercer o raciocínio a bel prazer, isso aí não é recomendável. Tanto é que um grande escritor chamado Dave Hunt escreveu: teríamos que ser como Deus para que tudo fosse provado e racionalizado para nós. Obviamente não somos Ele. Então, nós somos finitos, porém Deus é infinito. Simplesmente não temos a capacidade de compreender todos os pormenores, tudo sobre Deus e seu universo, ou seja, a realidade que nos cerca. Portanto, precisamos confiar nele, em Deus, quando nos fala sobre coisas que não podemos compreender de forma plena. O próprio profeta Daniel não ousou desvendar por conta própria os mistérios revelados relativos ao futuro. Confessou: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu, Daniel, disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 8. As Escrituras não foram divinamente inspiradas para que cada indivíduo, ao interpretá-las, tire suas próprias conclusões. Elas são a revelação de Deus, e nós devemos nos aproximar delas com o objetivo de assimilar as verdades reveladas pelo Senhor. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Paulo é outro exemplo disso. Apesar de sua elevada e reconhecida erudição, não abria mão das Sagradas Escrituras. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Em Coríntios 15, 4 diz, em Romanos 15, 4, melhor dizendo, anote esse texto, Romanos 15, capítulo 15, versículo 4, diz, o apóstolo Paulo diz: porque do
tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então aí tem uma série de recomendações bíblicas para que não adentremos terrenos pantanosos, que é o da racionalização. Tudo tem que ser racionalizado. Nós, como seres humanos, nós somos incapazes de compreender a realidade como um todo. Não há como nós compreendermos todas as matérias, todos os temas, é impossível. Tanto é que quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai diminuindo o escopo de observação de seu estudo. Tanto é que, por exemplo, nas escolas secundárias, primária e secundária, ensino médio, fundamental, é uma apresentação de todas as matérias. Já no ensino médio, as matérias elas parecem que são meio reduzidas, né? Então você vai analisar as matérias de um ponto mais específico. Se porventura o aluno ele se dedica, faz um vestibular, ele começa a fazer uma faculdade, então ele diminui muito o escopo de seus estudos. Ele não vai mais ver química, física, história, biologia, não. Matemática, geografia. Ele vai escolher uma matéria. Por exemplo, vai escolher direito, vai escolher filosofia, sociologia, né, história. Então ele vai afunilar. Então ele vai estudar uma só matéria. Passado esse período do bacharelado, então se ele quiser continuar os seus estudos, ele vai fazer um mestrado. Então, ou uma pós-graduação para lecionar, né, com licenciatura, e também vai fazer um mestrado. Já o mestrado, da matéria que ele tá estudando, ele vai funilar ainda mais. E se for fazer um doutorado ou pós-doutorado, mais ainda. Então não há como um homem conhecer todas as coisas. Que o único ser capaz de conhecer a realidade completa é Deus. Então, como nós somos finitos, então nós devemos nos situar em nossa pequenez, né? E não ir além do que está escrito no texto sagrado em relação a este tema, escatologia bíblica. Principais eventos escatológicos. Bem, quero caminhar com todos que nos ouvem sobre alguns pormenores, lembrando, como foi dito já na introdução parte 1 e introdução parte 2, o meu posicionamento, ele é um posicionamento cristão, mas dentro do cristianismo nós temos um segmento que é o chamado protestantismo. Dentro do protestantismo nós temos o pentecostalismo, que é o movimento pentecostal, e dentro do movimento pentecostal, dentro da linha dos eventos escatológicos, tem várias escolas de interpretação. Tem a escola de interpretação pré-tribulacionista, que acredita que a igreja será arrebatada antes do período do advento do anticristo, ou seja, antes da grande tribulação. Há os que defendem uma linha de interpretação sobre os textos escatológicos, que a igreja irá começar a ser perseguida, e durante a grande tribulação, então Deus retira a igreja. E também há uma terceira, são as três principais linhas de interpretação sobre os textos escatológicos, que a igreja passará pela grande tribulação, sofrerá a ação do anticristo, sofrerá dano, perseguição, morte, mas então no final da grande tribulação e antes do milênio, então Deus vem e arrebata a igreja. Então o meu posicionamento particular, que eu acho que mais se coaduna com as Sagradas Escrituras, eu sou pré-tribulacionista, ou seja, eu acredito que o Senhor Jesus irá arrebatar a sua igreja antes do início da grande tribulação. Então veremos aqui a ordem que esses eventos escatológicos acontecem. Então,
é preciso analisar com cuidado cada um deles. O arrebatamento da igreja nos ares, antes da grande tribulação. Então há vários textos bíblicos que falam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E esse rapto, ou seja, esse arrebatamento, essa captura, a palavra arrebatar do grego é arpazo, então tirar com força. Então nós acreditamos que quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, então se desencadeará uma série de eventos posteriores, dentro da visão pré-tribulacionista. Lembrando isso. O primeiro grande evento é o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O Apocalipse 12, 22, 12 e o 1 Pedro 5, 4 vai falar sobre o tribunal de Cristo. Também temos um outro grande evento, e cada um desses eventos, anterior e posterior ao arrebatamento, nós iremos desenvolver em aulas, nesta aula e em aulas posteriores também. Então, se você estiver gostando do conteúdo, já peço que compartilhe, deixe o seu joinha, comente, né, para que haja um engajamento maior, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. O próximo evento depois do arrebatamento da igreja é o tribunal de Cristo. O segundo evento é a grande tribulação, que começa aqui na terra. Então, e nós entendemos que a grande tribulação ela se dará em duas fases. A primeira fase, que será 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo, que será, nós vamos estudar sobre a pessoa do anticristo, ele obrigatoriamente terá que ser judeu, porque judeu não houve qualquer outra pessoa para a mente judaica existe só 2 tipos de povos no mundo. Um é o judeu e o outro é o gentio. Então, como a Bíblia Sagrada vai falar que essa personagem, ela terá influência sobre o povo judaico, e o povo judaico irá fazer uma aliança de paz, irá permitir que ela construa o templo. Então, pela evidência bíblica, nós entendemos que a pessoa do anticristo será um judeu. E esse período da grande tribulação tem a tribulação e a grande tribulação. Então, os 3 anos e meio é uma falsa paz, um falso período de paz no mundo e também lá em Israel. E depois ele vai fazer, ele vai realmente se manifestar, o povo judeu vai rejeitá-lo, e aí então começa uma perseguição extrema contra o povo de Deus e contra os judeus. E então nós vamos ver aí que a Bíblia Sagrada vai chamar que não houve período semelhante na história humana. E olha que nós já tivemos períodos assim sanguinolentos, perigosos, periclitantes, mas as adversidades do povo judeu e do povo de Deus que estarem aqui na terra será tão grande que o texto bíblico vai falar que nunca houve, antes nem nunca haverá, período de tão grande angústia. Só que durante a grande tribulação aqui na terra, como a igreja foi arrebatada, então depois do tribunal de Cristo, ou seja, o tribunal de Cristo é onde a igreja será galardoada por suas obras, individualmente. Cada pessoa será individualmente galardoada, receberá galardão pelas suas obras, né? E o apóstolo Paulo vai falar que há vários, ele vai utilizar uma analogia dos metais, né? Tem obra que será galardoada, que é obra de ouro, e as obras que não serão galardoadas, ou seja, é aquela que a pessoa já recebeu a recompensa aqui mesmo. Então ela não perderá a salvação, mas não receberá galardão. Então aí será um evento majestoso. Logo após a igreja ser galardoada, então haverá o que nós entendemos que são as bodas do Cordeiro, como diz o Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 9. Então, ou seja, as bodas do Cordeiro é onde a noiva se está reunida numa festa com o noivo. Será grandioso, será maravilhoso. Logo após, então, as bodas do Cordeiro, enquanto está acontecendo as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro lá no céu, está acontecendo aqui a grande tribulação na terra. E esse período
será, depois das bodas do Cordeiro, então será desencadeado alguns outros eventos. Por exemplo, a igreja retornará, o Senhor Jesus retornará, irá salvar o povo judeu, irá salvar o povo dele, irá salvar. E aí então nós temos aí a grande batalha do Armagedon, que é depois da vinda do Senhor Jesus. Aí as pessoas, alguns críticos da visão pré-tribulacionista falam assim, mas como é que o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada não fala em lugar nenhum que Jesus virá duas vezes? Que o arrebatamento da igreja será um evento e a vinda do Senhor Jesus à terra será outro evento. Olha, esse texto assim, ó, o Senhor Jesus virá duas vezes. A primeira ele vai arrebatar e a segunda ele vai vir com a igreja e vai defender. Não, não vai estar assim. Mas o nosso método de interpretação da Bíblia Sagrada é histórico-gramatical. Ou seja, você não pode pegar apenas elementos ou termos de um texto e fazer uma doutrina dele. Você tem que analisar o texto e o seu contexto para que possamos ter um entendimento maior, mais esclarecido sobre essa doutrina. E como o próprio Pedro escreveu falando sobre os ensinos de Paulo, a escatologia bíblica é uma doutrina difícil de entender. Então é por isso que nós vamos devagar, com calma, daqui a pouco nós vamos voltar a esses eventos escatológicos, ler na Bíblia Sagrada e fazer algum comentário, tá bom? Então vai anotando aí. Quais são os eventos escatológicos, principais eventos escatológicos? Arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação e as bodas do Cordeiro no céu, a vinda de Jesus à terra para a batalha do Armagedon. Temos também o fim do império do anticristo. Lembrando, aqui cabe uma nota. Deixa eu ver, eu não marquei esse texto, mas vamos ver se a gente consegue identificar lá em João. Eu acho que é a segunda epístola de João. Onde ele vai falar que muito se tem feito anticristo. Olha só, segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Anote esse texto aí. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, dois esclarecimentos interessantes neste texto de segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 18. A última hora. Estamos vivendo em tempos do fim? Sim, estamos vivendo. O Senhor Jesus, no momento em que ele estava ascendendo aos céus, iniciou-se o período da última hora. Então, a última hora, segundo o texto que nós lemos em segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 18, já essa última hora ocorre há mais de 2000 anos. 2000 anos estamos vivendo a última hora. Só que a Bíblia Sagrada ela vai trazer a mesma palavra anticristo, ela vai trazer dois significados diferentes para a mesma palavra anticristo. Anticristo 1 é um ser, é uma pessoa, é um líder, é um governante cativador, extremamente inteligente, hábil, que vai fazer acordos abraâmicos, que vai fazer acordo com o povo árabe e o povo judeu, entre os islâmicos e os cristãos que estiverem naquela época. Ele vai conseguir unir os povos do mundo. Nós sabemos hoje, o professor Olavo de Carvalho ele tem uma leitura muito interessante em relação à ciência política, que ele vai falar que atualmente temos três grandes players, três grandes jogadores aí com ambições de domínio mundial.
o primeiro player desse império mundial, dessa nova ordem mundial, são os Estados Unidos. O segundo grande player são os islâmicos. E o terceiro grande player é o projeto russo-chinês da Eurásia, que é para dominar o mundo. Então nós temos três grandes jogadores querendo criar um governo mundial com um domínio mundial. Então o anticristo será esse ser que vai conseguir ser o governante do mundo inteiro. E nós vamos ver em aulas futuras sobre a nova ordem mundial, geopolítica, globalismo e tudo mais. Nós iremos ver, analisar os dados que o mundo está se encaminhando para um governo mundial. As leis no nosso país já não são mais feitas em nosso país, elas já vêm já de fóruns superiores, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, vem da ONU. Então são leis que estão acabando com a soberania legislativa, executiva e judiciária das nações, assim como a União Europeia, numa canetada só, eles eliminaram a autonomia dos povos que compõem a União Europeia, onde imigrantes vindo de conflitos da região da África e da região dos países árabes começaram a entrar aos milhares na Europa, e anteriormente esses países tinham uma legislação e uma fiscalização nas fronteiras gigantescas e leis que proibiam a entrada de imigrantes ilegais. Agora, já com a nova legislação do Parlamento Europeu, da União Europeia, esses milhares de imigrantes que vieram de situações de países em conflito, então entram e eles são obrigatoriamente alojados em regiões. Tanto é que essa foi a legislação que levou a Inglaterra a criar o seu Brexit, ou seja, sua saída da União Europeia. Continuando, então nós temos aí a figura do anticristo, que será o líder mundial, mas também a Bíblia Sagrada vai falar aqui que muitos se têm feito anticristo. E a palavrinha anticristo, aos nossos ouvidos modernos, anti quer dizer contra. Não é isso que a gente imagina? Falou assim, a anti-chama, então é contra o fogo, né? Essa aí é a lei anti-homofobia, ou seja, é uma lei favorável, né, que essa comunidade seja protegida contra ataques raivosos de pessoas que têm ódio e tudo mais, né? Então assim, só que o termo anti nestes textos sagrados para anticristo não significa contra. Mas Nilson, não significa contra, não. Porque muito se tem feito anticristo no lugar de Cristo. Então, o personagem, o líder mundial, o anticristo, ele não será contra Cristo. Ele se colocará no lugar de Cristo. Assim também, como nesse texto de 2,18 da segunda epístola de João, muitas pessoas se têm feito cristãos, aparentam ser cristãos, têm uma linguagem parecida do cristão, só que você vai analisar os ensinos desse ser humano, você vai ver que não tem nada de Deus. Essa semana, deixa eu compartilhar com vocês, essa semana me chegou um vídeo do Bernardo Kuster. Eu até recomendo esse canal para vocês. Anota aí, Bernardo Kuster. O Kuster é K-U-S-T-E-R. Só que o Kuster é aquele U com duas bolinhas em cima, sabe? O trema em cima. Então, Bernardo Kuster tem um canal bacanérrimo no YouTube. E ele reagiu a um vídeo de um teólogo. Vai vendo, crente. De um teólogo da teologia queer. Conhece essa teologia? A teologia queer? O que é queer? Queer do inglês é estranho, esquisito.
é o significado. Mas o queer deles, essa teologia queer, ela defende a ideia que não somente Jesus aprova a mudança de sexo, a mutilação das pessoas, né? Por exemplo, menino quer virar menina, então ele tira o seu órgão de menino e fabrica um de menina. Esse teólogo usou a Bíblia Sagrada para, abre muitas aspas, provar, fecha muitas aspas, que Jesus incentivou a mudança, essa amputação de seus órgãos aí. Gente, é um negócio absurdo, absurdo. Mas, como estamos vivendo em uma democracia, cada um fala o que quer, não é verdade? Nós podemos falar o que quisermos, mas em relação ao texto sagrado, nós devemos tomar muito cuidado que essas novas teologias, né, teologia inclusiva, teologia da missão integral, teologia da libertação, pela nossa visão protestante, pentecostal, isso aí nada mais é que heresias puras e simples. Por quê? Porque a teologia da missão integral e a teologia da libertação, elas são teologias socialistas comunistas, que não têm amparo bíblico. Eles fazem uma interpretação equivocada dos textos bíblicos, por exemplo, tirando toda a transcendentalidade dos textos e incluindo uma visão moderna de sociedade, de justiça social e aplicando aos textos bíblicos. Então nós vemos isso aí como uma ação deletéria, como uma atitude extremamente danosa para o Evangelho, mas esse não é o nosso foco, se bem que futuramente nós iremos abordar todas essas novas teologias à luz das Sagradas Escrituras. Então, continuando, então essas pessoas elas irão se colocar no lugar de Cristo. Desde a época de Jesus já havia pessoas que estavam se colocando no lugar. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos em Corinto, ele teve que repassar muitas informações que ele já havia escrito e ensinado lá. Por quê? Porque havia um povo perturbando a fé dos irmãos. A semelhança da carta que Paulo escreveu aos irmãos em Tessalônica. 8 dos 27 livros do Novo Testamento, 8 livros foram escritos para combater muitas heresias que estavam brotando no seio da igreja. E quem é que traziam essas heresias? Eram os anticristos. As pessoas que se falavam que era cristão, que acreditava em Deus, que acreditava em Jesus, que acreditava na inspiração das Sagradas Escrituras, que as Sagradas Escrituras na época do apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, não era esse Novo Testamento, era o Antigo Testamento ainda. Mas eles fingiam que acreditavam, que obedeciam, que temiam a Deus, mas estavam enfiando heresias de perdição, doutrinas humanas, principalmente a filosofia grega, mas não a boa filosofia grega, a filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles, não, era a filosofia de Selêmaco, era a filosofia de Anaximandro, Anaxágoras, a filosofia de Pitágoras, as filosofias do gnosticismo, as filosofias do docetismo. Então muitas eram as influências da cultura daquela época que estavam entrando no seio da igreja, e 8 livros nós estudamos, nós vamos ver que combateram textos que foram escritos por grandes homens de Deus, foram inspirados por Deus para combater essas heresias que estavam no seio da igreja. Semelhantemente, do mesmo modo, em nosso tempo, é necessário que homens e mulheres de Deus coloquem por escrito, ou falem, ensinem, preguem, né, a verdade, porque a mentira, o que é a mentira? É a dissimulação da verdade, é aquele famoso parece, mas não é. Ok? Então, continuando,
sobre os principais eventos escatológicos. Então, falamos sobre a volta do Senhor Jesus, que será em 2 vezes, a Batalha do Armagedon, o fim do império do Anticristo, está lá no Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21. Depois nós teremos aí o grande dia do Senhor, o dia do juízo final, que será o julgamento das nações, é um dos eventos. Depois do julgamento das nações haverá o milênio. Opa, o julgamento das nações ainda não é o juízo final, gente. Eu me equivoquei aqui. Então nós temos o fim do império do Anticristo, o julgamento das nações, e daí, depois do julgamento das nações, haverá o período de milênio, que será um período onde Satanás será preso por 1000 anos, segundo as Escrituras, e depois ele será solto. Não sei por que ele será solto, mas a Bíblia diz o porquê. Para tentar os habitantes da terra. Mas então virá o juízo final, aonde Satanás e os demônios serão lançados de cabeça para baixo no lago de fogo. E então virá os novos céus e a nova terra. Então aí, quero que vocês anotem os textos bíblicos, os principais textos bíblicos, e nós iremos ler agora. Você anota os eventos e anota também um texto bíblico, ok? Então vamos lá. Principais eventos escatológicos: o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí, que eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma coisa que eu gostaria de salientar aqui é essa última parte. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há um outro texto bíblico que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a esperança de todo cristão é a vinda, é a volta do nosso Senhor. Então, não inquietemos a nossa alma, não ficamos exasperados, né? Por quê? Porque essa preocupação exagerada, ela vai causar uma série de perturbações orgânicas e emocionais em nosso corpinho. Por quê? Porque o estresse, essa preocupação, ela vai envenenar o seu organismo, ela vai produzir um reagente químico, que eu não vou lembrar o nome agora, quem souber já coloca aí nos comentários, né? Que ela vai liberar então uma química no seu organismo que vai deixar você depressivo, vai deixar você para baixo. Mas a palavra do Senhor, como nós lemos no início, lá em Salmo 119, 105, ela é luz para os nossos caminhos. Então, pela Bíblia Sagrada, nós temos essa esperança que o Senhor Jesus irá retornar. O próprio apóstolo Paulo, abre o seu texto aí comigo, primeira carta de Paulo, capítulo Paulo a Coríntios, a igreja em Corinto, capítulo 15. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Falando em relação ao arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Olha o que diz o texto. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse dormiremos é um termo eufemístico
se falar sobre a morte. Então, de um jeito mais cuidadoso, mais tranquilo, não tão direto. Então, nem todos dormiremos, mas nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Então aí o apóstolo Paulo falando como se dará o arrebatamento da igreja. Então os mortos ressuscitarão primeiro, como diz o texto, um texto bíblico. Já o outro fala que, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha o termo dormir pelo apóstolo Paulo, ele utilizando novamente. Ou seja, aos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque chegou lá naquela região cristãos falando que não haveria mais ressurreição, que Jesus já tinha voltado, ou que ele não iria voltar. Então estava perturbando a igreja de Cristo. E então os irmãos escreveram para Paulo: Paulo, que história é essa que Jesus não vai voltar? Então Paulo escreve essa carta tranquilizando os irmãos, falando, consolando os irmãos, dizendo: não quero, porém, irmãos, que vocês desconheçam esse assunto em relação aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança, ou seja, como os gentios, como os pagãos que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha que maravilha, que bênção. Então, nós temos a promessa de Jesus, nós temos a promessa de Deus, que ele irá voltar. Vamos ver outro texto sobre o arrebatamento da igreja, sobre a veracidade bíblica. É uma verdade bíblica. O arrebatamento da igreja é uma verdade bíblica. Abra o Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha que maravilha, Jesus falando com todas as letras que irá te levar, que irá me levar, que irá nos levar para que aonde ele esteja, nós estejamos também. E olha que interessante aqui, uma curiosidade, eu nunca havia ouvido essa teoria, né? Essa é apenas o pastor que disse, não, me perdoe, pastor, não vou lembrar o seu nome, mas ele disse o seguinte, que ele acredita que não é impossível que durante o arrebatamento da igreja, vai vendo, durante o arrebatamento da igreja, nós iremos para o tribunal de Cristo, onde as nossas obras receberemos ou não galardão. E o galardão, gente, deixa eu dar um abre aspas aqui na questão do galardão. Nilson, o que é o galardão? Irmãos, a Bíblia Sagrada vai falar que Deus vai dar autoridade a algumas pessoas. Não serão todas, mas governarão, serão governantes, né? Mas ela não diz o que é exatamente o galardão, a recompensa.
Mas o que ela não diz é o que muitas pessoas na década de 90 acreditavam. Lembro-me muito bem dos cultos, que naquela época estava tendo conflitos gigantescos no Oriente Médio. Teve a Guerra do Golfo, acho que foi em 92 a Guerra do Golfo. Estava tendo também muitos outros conflitos pelo mundo afora. Então, na década de 80, 90, esses termos, esses temas escatológicos estavam muito em alta. E aí eu lembro que veio um pregador, um ensinador, falando que nós receberíamos, o galardão que nós receberíamos no Tribunal de Cristo seria coroas de ouro. Então, e ele até brincava que, imagine você, irmão, chegando lá na fila, esperando para ser galardoado, e então Deus fala assim, muito bem, foste fiel, toma aqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 20 coroas de ouro, e você teria que pegar um carrinho de mão celestial, colocar essas coroas lá dentro e sair muito feliz para a sua casa celestial, e você passar para o seu amigo que não recebeu tanta coroa assim ou não recebeu nenhuma, então ele ia ficar triste lá no céu. Olha as pataquadas que os irmãos comentavam na década de 90. Se você tá na casa dos 40 igual a eu e prestava atenção no que era dito lá anteriormente, eu achava aquela imagem muito bacana. Eu falei, mano, eu preciso ser o melhor na escola, eu preciso ser um bom filho, eu preciso obedecer o que os meus pais falam, porque eu quero ir pro céu, eu quero um carrinho de mão bem grandão para colocar bastante coroa dentro. Esse era o Nilson aos 10 anos de idade, em 1990. Mas continuando, principais eventos escatológicos, tá anotando aí? Arrebatamento da igreja. Nós já vimos aí, né, alguns textos sobre a veracidade do arrebatamento da igreja. Um outro evento, e ainda, irmãos, em relação ao arrebatamento da igreja, nós temos aqui alguns pormenores que nós precisamos contar ou relacionar com um período anterior ao arrebatamento da igreja. O que estará acontecendo no mundo anterior, em momentos anteriores ao arrebatamento da igreja? O Senhor Jesus, ele falou sobre os sinais do fim. Sinais do fim. Então, ou sinais indicadores para o arrebatamento. No capítulo 24 de Mateus, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Ele vai dizer o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, olha só. Alguns questionamentos foram feitos pelos discípulos. Quais foram os questionamentos dos discípulos para Jesus? Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, o sinal do fim do mundo. Jesus, então, respondendo eles, falou o seguinte, acautelai-vos, se apercebam, fiquem ligados, fiquem espertos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha, perceba que Jesus aqui, ele vai utilizar assim, eu sou o Cristo, mas enganarão a muitos. Esse, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, são os anticristos. Então, a Bíblia explica a própria Bíblia Sagrada, ok? E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isto aconteça,
ou mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero trazer, destacar uma palavrinha muito interessante que aparece nos textos. É a palavra muitos. Fala da intensidade. O próprio pastor Ciro Sanches e Borges, comentando nesse lindo material que chegou para mim aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal. A matéria Escatologia Bíblica, ela foi comentada pelo pastor Ciro Sanches e Borges. Fica mais uma indicação aí de um canal no YouTube. Entra lá, pastor Ciro Sanches e Borges, com Z. Ciro é com C. Ciro, C de cebola, I-R-R-O. Ciro. Sanches, S-A-N-C-H-E-S. Zibordi, Z-I-B-O-R-D-E. Não, D-I, Zibordi. Ele tem um canal no YouTube, e no canal no YouTube dele tem várias playlists com todos os temas escatológicos possíveis e imagináveis, pela visão pré-tribulacionista. Então eu super indico o canal do pastor Ciro Sanches Zibordi. Comentando esse texto de Mateus 24, ele vai dizer o seguinte: muitos enganadores e muitos enganados. Ao ser questionado pelos discípulos sobre o que aconteceria antes da sua vinda e do fim do mundo, Jesus respondeu para eles se aperceberem, para que ninguém os enganasse. O vocábulo muitos merece atenção especial, uma vez que costumamos empregá-lo genericamente para qualquer grupo de pessoas ou coisas. Na passagem em apreço significa muitos mesmo. A cada dia fica mais difícil contestar ensinamentos falsos, porque uma grande parte das pessoas já os aceita como verdadeiro. Esse duplo sinal, aumento de enganadores e proliferação dos seguidores do erro, inclusive entre os crentes, como diz 2 Timóteo 4,3, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, indica que o Senhor Jesus virá em breve buscar a sua igreja. Então aí nós vimos que o vocábulo muitos que aparece aqui nos textos de Mateus 24, ele fala da intensidade. Então, há 100 anos atrás era impossível uma pessoa se comunicar com a outra de forma instantânea, ou ter acesso a informações de forma instantânea. Hoje já é comum, normal, corriqueiro. Você está aqui no Brasil, você fala com a pessoa lá no Japão, lá na Austrália, na Indonésia, a pessoa está a 400 quilômetros em órbita, se comunica aqui com a Terra. Então isso aí, a multiplicação dos meios de comunicação também trouxe a multiplicação da disseminação do erro. Então aí nós vemos um claro sinal da volta de Cristo. Imagina, irmãos, lembra que eu falei sobre a teologia queer? Imagina só, se vem um doido, esse caboclo está querendo morrer, se fizer isso ele quer morrer. Fala que Maomé aprovava, Deus me livre e guarde, não estou afirmando isso. Eu estou falando, imagine se acontecesse isso, ok? Pega os ensinamentos de Maomé e fala que Maomé, distorcendo os textos do Alcorão, defende todas essas pautas progressistas de nosso tempo. Imagina o que aconteceria com esse ser humano. Somente com o cristianismo é que houve verdadeira liberdade de expressão, verdadeira valorização do ser humano,
verdadeira valorização da família, verdadeira valorização das crianças, verdadeira valorização das autoridades constituídas, somente com o cristianismo. Porque se você elimina o cristianismo da face da terra, você vai voltar ao tempo da barbárie pré-histórica. Porque não há diálogo dentro das outras religiões para distorções de ensinamentos, de erros. Um cidadão pega uma imagem, um crucifixo, numa passeata, e ele faz barbaridades com aquele objeto, com aquele símbolo sagrado, que a cruz é o símbolo sagrado dos cristãos. Eles pegam a figura artística de Jesus, do que está no imaginário popular, né? Coloca ele lá, um ator se vestindo com aqueles trajes do Jesus artístico, né? E como casado, se relacionando com outro homem. E os cristãos vão lá e matam ele? Não. Deixa a liberdade dele, ele faz o que quer com a vida dele. Nós não estamos nem aí. Nós temos que orar, nós temos que pregar para esse cidadão. Né? Eles ofendem essa fé, que eles violam artigos constitucionais, que é crime vilipendiar objetos de culto e de crença, mas eles vão lá e para eles é permitido todas as coisas. Eles violam a lei e nada acontece com eles. Agora, imagina se isso acontecesse dentro do islamismo. Eu lembro que alguns anos atrás um jornal francês, Charlie Hebdo, ele fez uma série de sátiras com a figura do profeta Maomé. Algumas pessoas que não gostaram disso foram lá e acabaram com a vida da redação do jornal inteiro. Então eles não deixam barato. Então isso aí é para mostrar a diferença que somente com o cristianismo, com o pensamento cristão, com nós que somos cristãos, é que há essa diversidade, essa liberdade, até para você ofender a fé do outro, objetos de culto, de crença. As pessoas são livres para isso. Legalmente não, mas na realidade, a vera, isso acontece. Então, essa disseminação do erro, essa disseminação dessas novas teologias que estão adentrando, elas estão enganando muitas pessoas que são humildes. E o próprio texto bíblico diz que nós precisamos conhecer, né, como diz Oséias 4:6, mas e prosseguir em conhecer. Não é isso que diz o texto? Daniel, Oséias e depois de Daniel, viu, gente? Ó, primeiramente ele fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. 2 capítulos depois, capítulo 6, versículo 3, o Espírito Santo inspira o profeta para dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, por hoje vamos ficar por aqui. Vamos recapitular o que nós vimos hoje. Nós vimos hoje que a escatologia bíblica é uma das matérias que precisa de muita paciência, porque ela é um termo difícil de se entender. Nós também vimos que a escatologia que eu estou apresentando aqui para vocês, ou seja, que é o estudo dos tempos do fim segundo a Bíblia Sagrada, é uma visão pré-tribulacionista. Nós aprendemos que o pré-tribulacionismo é aquela doutrina, o entendimento do conjunto de textos bíblicos que acredita que a igreja será arrebatada antes do aparecimento do anticristo e antes da grande tribulação. Nós também vimos e anotamos que há uma sequência de acontecimentos depois que a igreja é arrebatada. E nós vimos quais são estes eventos escatológicos pós-arrebatamento da igreja. A qual é o arrebatamento da igreja, temos o tribunal de Cristo, a grande tribulação, a volta de Jesus à terra,
a batalha do Armagedon, o fim do Império do Anticristo, o julgamento das nações, o milênio, a revolta do diabo e seu julgamento, o juízo final e nova terra. Hoje nós vimos, com um pouco mais pormenorizadamente, sobre os textos bíblicos que nos afirmam, nos mostram que Jesus irá retornar, que Jesus irá arrebatar a igreja. Na aula que vem, nós iremos continuar na questão do arrebatamento da igreja e também nós iremos estudar sobre o tribunal de Cristo. Se você gostou desse estudo, compartilhe, comente, né, deixe o seu joinha aí, se inscreva no meu canal, dê essa moralzinha para mim, ok? E então, que Deus abençoe a todos, até a próxima, querendo Deus. Fui!